Já coloquei. Pode colocar. Pessoal, boa noite a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir licença para que eu sinalize enquanto falo em português. Esse é o projeto Chamando Amor e é um projeto acessível para pessoas surdas, pessoas com deficiência também, pessoas cegas, né? Então, a gente quer difundir a nossa cultura afro-brasileira. Bom, hoje nós teremos aqui uma apresentação muito especial do Juliano Raça. Ele que é um homem aí representante da cultura afro-brasileira, né? Em vários segmentos aí da arte, da cultura, dança. Ele é um sacerdote, né? Das religiões de matriz africana. Então, antes de começarmos aqui essa live com ele, eu gostaria de convidar o Ari participando da organização do Festival Afro Raízes. Ari, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Quase uma boa noite, né? Primeiramente, agradecer a todos que se fazem presente, principalmente aos que aceitaram esse convite, aos que sentiram parte dessa ideia e assim fizemos essa celebração juntos para fazer o Festival Afro Raízes. E hoje aqui já tivemos algumas palestras e agora com o projeto Chamando Amor vamos ter uma oficina de tecnologia ancestral com o Juliano Raça, uma pessoa de grande influência aqui na cidade, ao qual eu respeito muito e tenho admiração, além de sacerdote, se eu não me engano, me desculpa a parte leiga, mas que dança, que é uma influência dentro do hip hop, já esteve comigo também em outros eventos com o hip hop. Então, é uma gratidão imensa de estar em mais uma parceria aí com ele, Juliano Raça. Por favor, Juliano, recebam os aplausos. Boa tarde para todo mundo. Todo mundo bem? Vocês estão meio acanhados. Todo mundo bem, gente? Marisa está ali no fundo. Marisa tem uma longa história da cultura africana e local aqui, meus respeitos também. Muito obrigado ao Gilbert, ao Ari pelas palavras. A gente está aí construindo alguma coisa que a gente não sabe o que vai ser, o que vai dar. Mas a gente está lutando aí na cultura, na música, na dança, no hip hop, agora na cultura africana, né, afro-brasileira, na casa de Umbanda, respeitando e cultuando os nossos ancestrais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a ancestralidade, sobre cultura, sobre tecnologia, né? A gente vai brincar um pouco sobre isso. Deixa eu pegar minha cola aqui. Posso usar a cola, professor? Alguém tem ideia do que é tecnologia? Eu queria assim, eu não queria que fosse uma coisa que só eu falasse, que a gente participasse. Porque assim a gente adquire mais conhecimento. O que é a tecnologia? Alguém sabe? Tem ideia? Mais alguém? Inovação. O que é mais? Tecnologia. Isso, Mafê, é uma evolução. O que é a tecnologia? Mais alguém? Tecnologia, gente, são conhecimentos, métodos, são artifícios que vem surgindo ao longo do tempo a fim de cumprir as necessidades humanas, culturais e locais. Então, tecnologia é isso. Técnico vem de ser arte, do grego, e a arte de saber fazer. Então, tecnologia é a arte de saber fazer alguma coisa. E ancestralidade? Alguém sabe o que é ancestralidade? Vocês estão muito tímidos. Vou ir para todo mundo tirar foto, sair na foto. O que é ancestralidade? A ancestralidade são aqueles nossos
antepassados, né, que passaram por esses lugares onde hoje a gente está tentando passar e que deixaram muitas vezes, né, esse legado para que a gente pudesse levar adiante o que nós aprendemos com esses que vieram antes de nós. Perfeitamente. Ancestralidade é isso. Todos aqueles que vieram antes da gente. E isso não é só aqui perto, né? Os avós, os bisavós, aqueles que vieram antes desses ainda. Todos aqueles que vieram antes. Então, quando a gente fala de ancestralidade, nessa data, nessa pré-data de muita importância, que é o dia da consciência negra, né? A gente está falando daquele povo que veio roubado, trazido e escravizado do continente africano. A gente está falando de todo aquele povo que atravessou os oceanos em situações insalubres, que sofreram na mão dos portugueses, dos grandes fazendeiros aqui no Brasil já. E eu, parafraseando o grande poeta Carlos Roberto de Assunção, foi esse povo que construiu a base do país. Toda cultura hoje nossa, do Brasil, tem um fundamento, uma ligação com o povo africano. Seja de Angola, seja de Oió, seja da Nigéria, né, seja indiferente. Do continente africano é um continente muito grande. Então a nossa cultura está totalmente baseada na cultura que veio de lá, na cultura africana. E aí chega aqui esse povo que veio escravizado e houve a grande miscigenação, a grande mistura. Porque aqui já havia habitantes, né? Quem morava aqui? Os índios. Isso mesmo, os índios moravam aqui. E a gente, quando a gente fala de ancestralidade, a gente não pode esquecer dos índios, né? E alguém sabe me dizer o que os índios trouxeram para a gente? Como ferramenta, como tecnologia? Ninguém tem ideia. Medicina, qual medicina? Muito bom. Isso. Vamos fazer uma comparação. Imagine-se agora, lá na África, morando numa tribo africana. Certo? O que tem nessa tribo africana? Tem uma casa, onde tem os mais velhos, os ancestrais, que geralmente são esses os detentores dos conhecimentos, né? Das divindades, da cultura, das ervas, da comida. E esses ancestrais são os que ditam a regra dentro dessa tribo. Quando a gente traz, atravessa o oceano e a gente traz para o Brasil, a gente tem algo muito semelhante, que são os índios, que vivem na natureza, que preservam e cultuam a natureza, porque as divindades dos índios são as naturezas, né? A água, a árvore, o pássaro, o bicho, o tupã, né? E aí a gente se imaginar lá dentro da Amazônia, agora dentro de uma tribo, a gente vai ter algo muito similar. Vai ter uma oca e vai ter o pajé, e esse pajé vai ditar a regra dentro da tribo. Então esse pajé, que é um ancestral, ele traz toda essa tecnologia, que é o artifício de cura, de libertação, de agricultura. Então ele traz esse conhecimento sobre as ervas, sobre a planta e sobre esse conceito em geral. Então, se a gente olhar hoje, tanto a África como o Brasil, a gente tem arquitetura. Antes do homem branco já construir, quando se chegou lá na tribo, já tinha prédios, né? Já tinham construções arquitetônicas muito grandes. E quando a gente vai para o indígena, a mesma coisa. Eles criaram ferramentas para caça, para o plantio, para a agricultura, para a pesca. Então, isso não saiu simplesmente do nada, né? Os anciãos, aqueles que vieram antes deles, trouxeram esse conhecimento para a tribo. Para quê? Para suprir a necessidade. Às vezes a pesca era muito com arco e flecha, era muito difícil. Então eles criaram um outro artifício para poder pescar melhor, para poder caçar melhor. Então é isso. Esse é o conhecimento ancestral que vem até hoje, trazendo para os dias de hoje. Quando se vai numa casa de culto tradicional, numa casa de religião de Umbanda, o que se encontra lá? Conhecimento das plantas, das defumações, da terra, um cultivo e uma preservação da natureza, né?
Isso que é a religião de matriz africana hoje, pelo menos para mim e na maioria que eu conheço, né? É a preservação disso tudo que veio antes da gente, né? Então, assim, hoje, qual que é a maior necessidade do ser humano? Qual que é a maior necessidade que você tem hoje? Comida? É comida? Então, dentro da casa de axé tem comida. Se fala de comida, se senta na mesa para comer, se come tudo que os ancestrais comeram lá atrás. A gente pode falar do inhame, que é uma comida que veio da África, do caruru, que é uma comida que veio da África, que hoje se perdeu ao longo do tempo, que é uma planta que dá nos passeios aí, ó, da cidade, em toda a cidade. A gente pode falar da feijoada. Quem já comeu feijoada? Todo mundo já comeu, né? Você já comeu, tia Marisa? Gosta muito, né? Vai estar de dieta a partir da semana que vem. Vai começar a treinar. A feijoada é uma comida de preto velho. É uma comida que veio da senzala. Por quê? É o resto do que o povo comia na casa grande. E é o feijão que sustentava o preto para no outro dia ele poder trabalhar. Então a cultura, essa ancestralidade, fala muito sobre tudo isso. Sobre a comida, sobre a bebida, sobre as vestes, né, sobre os turbantes, sobre as roupas coloridas. Essa ancestralidade fala muito sobre isso. E esse conhecimento, eu queria fazer um pensamento, uma reflexão. Da onde surgiu o mundo? Alguém tem uma ideia de onde surgiu o mundo? Da onde surgiu? Como surgiu? Deus criou Adão e Eva? Quem acredita nessa história? Levanta a mão, quem acredita que Deus criou Adão e Eva? Quem acredita que o mundo, o universo surgiu do Big Bang? Do Big Bang, você acredita? Quem tem uma teoria diferente disso? Por favor, levante e fale para sempre agora. Ninguém? Tem uma teoria diferente de como surgiu o mundo? Não? Então eu vou falar para vocês o que eu penso. Eu já pensava isso antes. E no estudo, né, para trazer um pouco de embasamento, eu fui pesquisar algumas tribos na África que tinham um pensamento talvez semelhante, mas diferente do que eu pensava. O mundo não se criou do nada, né? Existe uma tribo na África Ocidental que chama Dogon. Essa tribo detém conhecimentos, segundo eles, do povo que veio do céu. Do povo iluminado que veio do céu. Segundo essa tribo, eles relatam que veio seres do céu, ora verdes, ora metades peixes, ora metades répteis, que trouxeram conhecimento, todo o conhecimento que eles têm hoje. Recentemente se descobriu uma estrela chamada Sirius. Alguém já ouviu essa notícia? Né? Recentemente, tem pouco mais de 5 anos, a NASA, né, os mais inteligentes do planeta, descobriram a Sirius. E o Dogon, a tribo Dogon já conhecia Sirius lá atrás. Como que um povo dito tão atrasado, né, tribal, tinha esse conhecimento? Agora, recentemente, a NASA descobriu a Sirius B, que é um planetinha menor, que está numa galáxia, se eu não me engano, 50 anos-luz daqui, muito longe. E os Dogões já conheciam a Sirius B. E é muito curioso quando eles falam sobre esses seres que desceram do céu, metade peixe, metade réptil. Se você pegar a cultura egípcia, que também está dentro do continente africano, a cultura do Oriente Médio, a cultura asiática, sempre vai ter um povo dentro desse país que vai trazer uma informação pelo menos parecida. Então, segundo a tradição e a cultura Dogon, o universo surgiu de uma grande explosão e, segundo eles, Sirius seria a semente do universo. E que todo o universo surgiu através da explosão dessa semente. E era quando você vai verificar na NASA, se você digitar aí agora no seu telefone e procurar Sirius B, você vai ver que é um planeta totalmente iluminado. Curioso, né? Como uma tribo lá na África Ocidental, escondido de tudo, sem internet, sem tecnologia, né, de internet, de rede, sem ligação com o mundo exterior,
traz esse conhecimento para a gente sem ter essa ligação. Então é o fato da gente parar e refletir. Será que o que nos falam é verdade? Nessa data de hoje, eu queria trazer muito esse pensamento. Será que o que falavam quando roubavam o preto na África e trouxeram para o Brasil, que o preto era sem alma, que o preto não era gente, que o preto era só para trabalhar, será que era verdade? Será que quando que falam que o seu cabelo é feio simplesmente pelo fato dele ser crespo, é verdade? Que você não pode sair com o seu fio de conta, com o seu contregum, com o seu turbante, com a sua trança, com o seu black power, com o seu rastafari, simplesmente porque é ser diferente? É verdade? Então chegou um tempo da gente bater o pé e impor o nosso desejo, seja no cabelo, seja na comida, seja na vestimenta, seja na cultura religiosa que você pratica, porque tudo que é do preto é negativo. Até a palavra que mostra é negativo. Tem o lado positivo, como se diz, tem o lado branco e o lado negro da coisa. Então a gente tem que trazer essa reflexão e pensar, será que tudo que falam pra gente, da história que veio antes da gente, é verdade? Eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? A questão do racismo religioso, a questão do racismo de pele, a questão do preconceito. Tá uma discussão muito latente hoje, muito vívida. E a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. Porque chega desse tempo. Então, já que é uma data importante, agora é feriado nacional, né? Primeira vez que é feriado nacional, o Dia da Consciência Negra, a gente tem que levantar essa bandeira com muita força, né? E trazer essa verdade dessa cultura. Falando ainda de cultura, hoje as pessoas, eu estava até conversando com uma moça ali, que ela estava me contando um caso muito engraçado, eu não vou expor ela não, mas de uma situação que ela viveu aí, que alguém parou lá na rua e falou algumas coisas para ela, e ela ficou preocupada, e ela procurou uma orientação. Essa orientação a gente busca através de um oráculo. Dentro das culturas de matriz africana, ameríndia, existem vários tipos de oráculo. Acho que o mais conhecido é o jogo de búzios, né? Alguém já jogou o jogo de búzios aqui? Levanta a mão. Tia Marisa, hein? Macumbeira. Esse termo macumbeiro não é pejorativo não, viu gente? A gente é macumbeiro mesmo, tá? Mas macumba não é coisa ruim não. Você é evangélica? Tá bom. É o jogo de búzios. Obrigado. Pode deixar aí. Jogo de búzios eu acho que é o oráculo mais famoso que existe. Onde o sacerdote manipula alguns búzios, que são cauris, que são objetos que vêm do mar, e através da caída dos signos que caem no búzio, ele traz uma mensagem. Existem também os iquins, que são sementes de coqueiros, de um coqueiro específico, que o sacerdote manipula, que também traz as mensagens do seu dia a dia, né? São prognósticos de vida. Existem ainda os oráculos de esteira, os de dados. Existe a geomancia, que foi criada na África, levada para o Egito, e o Egito se apossou. Mas isso é uma outra discussão. Mas enfim, existem vários oráculos. E esse oráculo traz para a gente prognósticos de vida. Eu trouxe até um exemplo aqui de uma esteira, de uma peneira, na verdade, né? Onde é jogado o jogo de búzios. E por que eu procuro um jogo de búzios, tia Marisa? Por que você procurou o jogo de búzios? Eu tinha perguntas, certo, e queria respostas. Muito bom. Ela tinha um anseio. E a gente fala que a tecnologia ela veio para responder as nossas perguntas. O jogo respondeu as suas perguntas? Sim. Então, é isso. Essa é a tecnologia ancestral, com mais de 10 mil anos antes de Cristo. Já era jogado o jogo de búzios. Então, a cultura africana,
ela fala o quê? Tudo que aconteceu e tudo que acontece hoje já aconteceu antes com alguém. Certo? Então tudo que eu estou vivendo hoje, alguém já viveu. Todos os problemas que eu tenho hoje, alguém já teve. Todas as soluções, toda a vida boa, toda a positividade, toda a sorte que eu tenho hoje, alguém já teve. Por isso se codificou o jogo de búzios. Então, através das caídas, o jogo fala qual é o seu problema e ele traz a solução. E muitas das vezes a solução é através de outra tecnologia, que é as folhas. As folhas sagradas. As folhas são objetos vivos. São seres vivos. Por quê? Porque ela respira, ela bebe e ela come. Como? Como, Mafê? Fotossíntese? Será que é fotossíntese? É através da raiz. Através da raiz ela pega os nutrientes da terra para se nutrir e para crescer. E ela bebe água através da irrigação. Por isso que ela fica forte, bonita, saudável. Eu precisava de alguém, de ajuda de alguém. Você pode me ajudar, por favor? Muito obrigado. Eu queria que você passasse um pouco dessas folhas para as pessoas sentirem o cheiro, por favor, tá? É uma experiência para vocês sentirem o cheiro. Cada um pode pegar uma que achar melhor. A colorida, a maior, a menor. Eu gostaria que vocês pegassem, apalpassem, sentir o cheiro, ver a textura da folha. A folha, gente, é um ser vivo também, tá? Quando a gente tira ela do solo, da árvore, ou a gente pega a semente, a gente está sacrificando essa folha. A gente está matando essa folha para um fim maior. Quem já teve ressaca? A Ari tem certeza. Tia Marisa, já teve ressaca? Não bebo. Não bebe? Pouco. Fabiola já teve ressaca? Hoje? Maiara já teve ressaca? Ontem. As meninas já teve ressaca? Lógico que Não? não. Matheus já teve ressaca, Matheus? É hora de sua mãe descobrir que você começou a beber. Aqui, ó, tem cara que bebe. Essa aí? Pra trás, na hora que eu falei que eu não bebi. Ixa. Quem já bebeu chá de boldo? Nossa, todo mundo, né? Problema de estômago. Então, quando você bebeu o chá de boldo, você bebeu uma infusão, né? Uma coisa que foi criada lá atrás, o chá de boldo. O chá de boldo também é um banho que faz bem para o estômago e para a pele, para limpeza. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito. Mas quando você tira a folha do boldo para tomar o chá, você está sacrificando a folha. Certo? Por que a folha você pode sacrificar e o animal não? Porque hoje o sacrifício animal dentro da religião de matriz africana é muito, né, demonizado. Ai, não pode matar a galinha, tadinha. Ai, não pode matar o cabritinho. Não pode matar o galo. Mas a folha pode? Qual que é a diferença? Se os dois têm vida. Aí a gente volta lá onde eu falei, no preconceito. Quem gosta do Thor aí? Do Thor. Do filme do Thor. Quem já assistiu? O Vingador Mais Forte. Isso, o Thor, o loiro, de olhos verdes, musculoso. E ele é todo mundo sabe que ele é da cultura viking, né? E a cultura viking, para quem já assistiu lá na Netflix o seriado, a cultura viking, os vikings pediam sacrifício humano. Vocês sabiam disso? Quando a gente assiste e adora o Thor, a gente está adorando uma cultura que antigamente fazia sacrifício humano. Mas como diz um amigo meu, o problema ainda é a galinha da macumba, né? É muito difícil essa discussão. Então, com a folha na mão, aperta. Quer falar, tia Marisa?
Aperta ela aí, cheira. Vocês estão percebendo que ela, cada folha tem um cheiro diferente, uma textura diferente, um peso diferente, uma largura diferente. Cada folha, gente, tem uma energia. Quem pegou rosa? Levanta quem pegou rosa. Isso é uma rosa. Essa é a rosa do preto velho. É uma rosa branca, é uma rosa de chá. É uma rosa de limpeza, de purificação. Quem pegou boldo? Todo mundo conhece o boldo. Boldo, folha largona, né? O boldo, gente, é uma folha de limpeza. Quando você amassa ele, faz o sacrifício, tira o sangue verde. E o que sai da folha é o sangue verde. Tá? Muito obrigado. A gente está sacrificando a folha. Então quando você toma esse banho, é um banho de limpeza, de equilíbrio. Quem pegou uma folha gordinha, que tem uma gordurinha aí, ó, ela é bem cheirosa. Essa aqui já até amassou. Essa aqui, ó. Essa é a famosa mirra. É um banho de descarrego potente. Aliado às outras ervas, é um banho atrativo para mulheres, aquelas que estão querendo casar, namorar, arrumar um boy, um gato. Ó, o banho de mirra com açúcar faz milagres. Vamos pegar essa aqui agora. São só alguns conhecimentos, tá? Quem pegou essa folha? Só você, Cláudio? Olha que legal, hein? Por que ninguém pegou essa folha? Achou que ela estava murcha? Estava difícil de tirar, podia ter pegado o talo. Essa folha, das que estão aqui, é a melhor folha para a cabeça. Engraçado só você pegar, né? Essa chama colônia. O banho dessa erva aqui harmoniza os chakras, que são conhecimentos ancestrais. Certo? Ninguém pegou a folha vermelha? Ninguém pegou, né? Vocês conhecem essa folha? Ela chama peregum. Peregum vermelho. Por isso que ela leva o nome de Ogum. Porque ela é uma erva quente. Essa erva é do orixá Ogum. Essa erva destrói qualquer feitiço, qualquer magia, qualquer demanda. Lógico, né? Tudo aliado à fé da pessoa. E essa aqui também é muito poderosa. Quem pegou essa? Cheirosa que só. Quem conhece? Arruda. Aí, ó, já colocou até atrás da orelha. Arruda também é uma erva poderosa para tirar inveja, olho gordo. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: nossa, pai, eu tô me sentindo pesada. Tem como você abrir um jogo pra mim pra saber se fizeram feitiço pra mim? Às vezes nem precisa saber, nem precisa jogar pra saber. Porque o maior feitiço que existe hoje em dia é a inveja e olho gordo. Você não tem nada. Você não tem carro, você não tem uma mansão. Mas você é feliz se você sorrir, se você tem amigos. As pessoas te invejam. Não é sobre dinheiro. É sobre momentos de felicidade, é sobre sorrir. Tem alguém que fala bem de você. Essa é a maior inveja. Aí você vai lá, ó, pega uma arruda dessa, amassa e faz um banho de descarrego para poder limpar. E depois, sempre depois de um banho de descarrego, isso é um conhecimento ancestral. Sempre depois de um banho de peregum, de arruda, de guiné, de boldo, se faz um banho com uma erva cheirosa. Para o quê? Para trazer a harmonia, para trazer prosperidade, beleza. Certo? É isso. Eu acho que o momento era sobre isso. E agora eu vou propor para vocês uma experiência diferente. Eu queria que todos tirassem o tênis, ficar descalço. Eu cheguei aqui, a moça que coordena aqui, eu esqueci o nome dela. Como é que ela chama? Aquela moça lá. A Kelly.
A Kera falou assim, você vai dançar hoje? Eu adorei quando você dançou, porque... Falei pra ela, hoje não é uma dança, mas é algo parecido com dança, porque a gente vai trabalhar a nossa ancestralidade, certo? Todo mundo de pé, eu vou desorganizar ou continuo? Tirar tudo, tem que... Pode? Mexer? Então vamos lá, levantou, vamos chegar todo mundo pra cá? Vamos chegar todo mundo pra cá. Se puder dar uma redadinha nessas cadeiras é bom, pra gente poder fazer uma grande roda aqui. Isso. Eu só não entendi porque que minha voz não saiu igual do Ari. A voz bonita dele, não é? Ari, não tô nem aí. Vamos chegar pra cá, vamos fazer uma roda. Isso. Sem vergonha, viu, gente? Muito bom. Cadê o pessoal ancestral? Cadê a tia Marisa? Vamos chegar pra cá, gente. Vocês também. Olha lá, pegou o celular só pra fingir que vai... Não, pode vir também, mulher. Vem viver. Olha o seguinte. Essa é uma vivência ancestral. Por que eu... eu tô te esperando. Por enquanto eu vou só falar. Vem, Marisa. Não vai ser dança, não. Mentira, mais ou menos. Não, mas não é não. É só... pequenos movimentos e respiração. Vem, Marisa. Vem, Marisa. Olha o seguinte, quem tá triste hoje? Tem alguém triste? Tem alguém triste? Você tá triste? Jamais, é isso aí. Essa é a resposta boa. Quem já foi numa roda de samba? Qual que é o sentimento quando se chega numa roda de samba? Felicidade, o que mais? Alegria, energia, entusiasmo, o que mais? Calor, porque tá nessa emoção. Sabe o que é isso? Vibração. Eu aprendi uma vez com o meu mentor que o universo é feito de vibração. Certo? O que eu aprendi com ele eu vou ensinar hoje para vocês. Do que é feito todo o universo? Mafê, que é uma pessoa muito inteligente. O universo é feito de energia, uma partícula bem petitinha chamada átomo, certo? Que é energia. Então a Mafê é energia, o Júpiter é energia, eu sou energia, tudo é energia. Só que são energia em estados diferentes. Por isso que quando se chega no samba, a energia que o samba emite é uma energia muito boa, muito forte, muito de alegria. Então somos todos seres energéticos, vivendo na matéria. Certo? Então a primeira coisa, solta o braço. A gente vai fazer algumas experiências aqui. Solta o braço e respira fundo. Só respira, por enquanto. Respira mais uma vez. Respira mais uma vez. Agora eu quero que feche o olho. Fecha o olho e vocês vão simplesmente sentir a música. Exua juo mamã que o dará. Lara Yeshua juo mamã que o dará. Yeshua o. Yeshua juo mamã que o dará. Lara Yeshua juo mamã que o dará. Yeshua o. Yeshua juo mamã que o dará. Lara Yeshua juo mamã que o dará. Yeshua o. Pode relaxar. Muito bom, pode abrir o olhinho. O que você sentiu? Leveza? Viu o quê? Vibração? Tensão? O que mais? Teve gente que balançou. Teve gente que sentiu vontade de dançar. Teve gente que ficou tenso. Por quê? A vibração. Às vezes não se sabe o que está cantando, né?
não sabe o que está falando. E isso é muito importante. Não é só a vibração. A entonação do que se fala, de como se fala, do que se pede, é muito importante. Certo? A gente vai fazer uma experiência aqui chamada dança e energia, mas não é uma dança com o corpo, precisa movimentar. É uma dança mais interna, primeiramente. Certo? Então é o seguinte, ó. Pés abertos. Primeira coisa, respira fundo. Vai ter que ser muito fundo. Solta. Solta todo o ar, ó. Quando a gente respirar a próxima vez, quando a gente soltar o ar, a gente vai criar uma raiz lá no solo, como se o ar fosse afundando na nossa perna, passando pelo nosso pé e conectando lá no solo e criando uma raiz. A gente vai criar uma raiz, beleza? 3, 2, 1, respira bem fundo. Solta devagar. Criou raiz. Sentiu que está conectado com o solo? Sentiu? Certo? Então agora é o seguinte, a gente vai dobrar um pouquinho a perna aqui, ó. Só um pouquinho. Isso. Solta o braço. Ó, respirou fundo. Solta. Não, tá muito fraco, tem que ser forte. Por quê? A gente vai fazer uma terapia. É ótimo isso aqui, ó. Primeiro eu vou só ensinar o movimento, depois eu vou falar o que é a terapia, certo? Respirou fundo. Solta muito forte. Eu quero esse barulho. Beleza? Respira muito forte. Solta forte. Isso. Beleza? Palma da mão pra cima, as duas. Quando a gente puxar, a gente vai trazer, ó. Trás, puxando para trás. Quando soltar, a gente vai empurrar muito forte. E vai ficar nessa desconstrução. É o corcunda de Notre Dame aqui. É como se fosse alguém te esfaquear e você vai fazer assim. Certo? Ó, soltou lá e faz. A gente vai fazer isso 10 vezes. Puxa, solta, puxa, solta. Certo? Eu vou contar. Se alguém ficar tonto, você me avisa que eu seguro. Vamos lá, 3, 2, 1, inspira, solta. 1, 2. Qual que foi a sensação? Esquentou? Quem esquentou? Quem esquentou, levanta a mão. Quem ficou cansado? Essa é uma ativação de energia. Quando a gente faz isso, a gente está ativando a energia dos chakras, porque a gente está aterrado. Então, quando a gente expulsa aqui, agora a gente vai fazer com fundamento. Quando a gente expulsa o ar, jogando aqui, a gente está expulsando toda a negatividade, toda a canseira, todo o estresse, todo o nervosismo, aquele problema, meu carro estragou, meu namorado brigou comigo, passei feijão em casa, o gás acabou. A gente está jogando tudo pro universo. Por quê? Isso não é nosso. Certo? A inveja é sua? Não. A negatividade é sua? Não. Mesmo que você esteja um pouco triste, essa tristeza não é para você, não é para você. Então quando a gente joga aqui, a gente está distribuindo para o universo. Por quê? Porque o universo vai aterrar isso e vai deixar isso lá no fundo. Quando a gente expira, ó, a gente está crescendo, a gente está, que nem a planta, a gente está nutrindo de quê? Do mais importante elemento da vida, o oxigênio, que é o éter, que é a energia, que sem o oxigênio a gente não estaria aqui hoje, né, vivendo nesse momento. Então quando a gente inspira, a gente está absorvendo do cosmos, do universo, o que ele tem mais importante para nos dar, a energia. Então agora a gente vai fazer 5 vezes. Primeira coisa, você vai pensar o que você quer jogar fora. Toda essa energia que você quer jogar fora. Inveja, olho gordo, doença,
preciso emagrecer 2 quilinhos para amanhã, porque eu preciso dançar amanhã. Meu carro quebrou, meu namorado brigou comigo. Tudo que você quer jogar fora. E quando você inspirar, você vai pensar e mentalizar o que você quer absorver. Aí eu quero um serviço novo. Eu quero outro namorado. Eu quero casar. Eu quero, enfim, vai criar aí na sua cabeça. Coisa que você quer jogar fora e coisa que você quer absorver. Certo? Enraizados? Respirou? Soltou. Respirou? Soltou. Respirou? Soltou. Respirou? Soltou. Respirou? Soltou. Soltou. Relaxa. Olha como é engraçado. Ninguém tirou o pé do chão depois que eu falei que estava enraizado. Vocês perceberam? Vocês conseguiram mexer o pé depois que eu falei que estava enraizado? Sabe o que é isso? Alguém tem ideia? Hã? É psicológico, mas é um conhecimento ancestral. Por quê? Aqui na frente eu estou representando quem? O ancião, o ancestral. Aqui é a nossa tribo, nesse momento. E eu estou como ancestral, porque eu estou repassando conhecimento. Então, quando eu falei que estava enraizado, vocês absorveram e falaram, não, agora eu sou uma árvore. Certo? Isso é um comando mental que já se fazia lá atrás. Então não é de agora. Vamos terminar então. Já deu a hora, né? A gente vai encerrar com um momento mais divertido. Vamos respirar agora. Desconectando com o solo. Solta o ar. Solta. Mais uma vez, respira fundo. Desconectando com o solo, pensando no pé, puxando a raiz de volta, respirando. Solta. Muito bom. Pode espalhar por aqui. Eu vou dando os comandos e é só seguir o que eu falo, certo? A gente está numa tribo e dentro da tribo, não precisa quebrar não, né? Se não é o Ari, gente. Oi? Isso. Muito bom. É o seguinte, a gente está na tribo e para finalizar, qualquer coisa dentro da tribo a gente finaliza com festa, né? Na cultura ancestral, na cultura de diáspora, na cultura afro-brasileira, né? A gente vai finalizar com festa. Então é o seguinte, ó, desprega, solta. A gente está numa tribo, mentaliza e vivencia isso, a gente está numa tribo. Eu não quero pensar agora em vergonha, eu não quero pensar em nada, eu só quero pensar em entrega, eu quero que vocês se entreguem, vivam esse momento. Imagina que a gente está na África, na Amazônia, onde vocês quiserem. Quando eu bater esse instrumento, que é o djembe, que é um instrumento ancestral, africano, que tem muita força, existe uma entidade que mora aqui, dentro dele, um mentor, uma divindade, que é a divindade que canta, é a divindade que traz alegria. Por isso que quando se toca o samba, a pessoa fica tão alegre, né? Dá calor, a gente fica com canseira. Então, agora é o seguinte, ó. Solta. Só pode, eu quero que vocês comecem a andar. Andar por aqui, ó. Andar por esse espaço, caminhando. Não precisa ir em roda, aleatoriamente. De acordo com a tabaco, vai tocando mais lento, anda mais lento. Mais lento. Vai acelerando. Acelerando. Desvia. Anda. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. 1, 2, 3, parou. Fica, fica, fica. Aonde você está, você só pode mexer os braços do jeito que quiser.
Mexe o braço para cima, para baixo, para o lado. A partir desse momento só pode mexer a cabeça. A partir desse momento só pode mexer o tronco. Para cima, para baixo, torcendo, girando. Andando, mexendo o tronco, braço e cabeça. Parou? Nesse momento você só pode mexer as pernas, só as pernas, só as pernas. Só as pernas, mexendo, mexendo. Pra cima, pra baixo, abre e fecha, mexe o pé, mexe o joelho. Parou. Todo mundo pulando. Andando, pulando. Parou. Agora é o seguinte, ó. A aldeia foi invadida. Os homens são os protetores, os guerreiros. E as mulheres são o quê? Guerreiras também. Escolhe uma arma, um machado, uma lança, um arco e flecha. Só pode ser uma arma tribal. 3, 2, 1, vai! É guerra, é guerra, é guerra! Sem encostar! Sem encostar! Lança, machado, faca! Mais rápido, mais rápido, mais rápido! Gente, não tem revólver na África não, tá? É só lance, faca. Vamos, mais uma. Eu quero agora o seguinte, eu quero gente embaixo, gente em cima. Usa os vários planos, médio, baixo, agacha. Eu não vi um guerreiro agachado aí, ó. Só aqui na espreita com a lança. 3, 2, 1, vai devagar. Parou. Deu pra cansar? Muito bom. Faz a roda de novo, só pra gente encerrar. Chega pra cá, gente. Quem chegou aí? A Dona Aura chegou aí também. Lúcia, Robson, Alexandra. Vamos encerrar. Muito obrigado pelo convite, Jobert, Ari. Não dá pra falar muito, né? Não dá pra falar muito, é muita coisa. A história é longa, a cultura é longa, é muita coisa para ser falado. Mas eu espero ter contribuído um pouco com vocês, com um pouco da minha cultura, com um pouco da minha ancestralidade, né? Eu falo que eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida que as minhas divindades, que meu povo quer que eu viva. Porque a gente vive para eles. Porque se a gente está aqui hoje, é todo o sofrimento dos pretos velhos que passaram antes da gente, dos índios que foram assassinados e torturados. Então a gente tem que muito valorizar todos aqueles que vieram antes da gente. Nosso pai, nosso avô, né, os nossos parentes, mas nunca esquecer daqueles que foram escravizados aqui e dos que foram retirados de lá. Porque a base da nossa alicerce cultural é a base do território africano, né? Aquele povo que foi tão sofrido e trazido de longe para cá. Então vamos fazer uma roda só para a gente agradecer esse momento à vida, ao nosso povo de Aruanda, o nosso povo do Orum, o nosso povo do céu, né? Os ancestrais que passaram. Gostaria que todo mundo refletisse e pensasse naqueles que vieram antes de você, seu papai, sua mamãe, seu avô,
nesse momento, e a gente vai agradecer, pedindo a Ula do Maré, que é o Deus Supremo, as divindades, os orixás, os voduns, os iquices, as 7 linhas da nossa sagrada e maravilhosa Umbanda, os pretos velhos, caboclos, boiadeiros, cigano, as crianças, né, falange dos herês, dos meninos de Angola, aos nossos Exus, às nossas pombagiras, pedindo sempre proteção, bons caminhos, inteligência emocional, espiritual, que eles possam nos conduzir ao melhor e a cumprir bem a nossa missão aqui na Terra. Então a gente, mais uma vez, a gente vai respirar e levando a mão até lá em cima, e a gente vai tocar os 2 polos. A gente vai fazer isso 3 vezes. Respirou, tocando lá em cima, vai se esfregando. Mais uma vez, para finalizar. Respira, descer esfregando, agradecendo a Deus. E agora, para finalizar, um grito bem forte de axé. 1, 2, 3. Não, tá fraco, não tá fraco? Nossa senhora. 3, 2, 1. Gente, muito obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, nossos seguidores aí do Instagram. Lembrando que o projeto Chamando Amor é financiado pela Lei Paulo Gustavo, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e também da Fundação Cultural Camão Barreto. Nos aguardem agora, temos aí uma roda de conversa com as transistas.